Bem-vindos à Europa 28. 3 semanas depois de o Syriza ter conquistado o governo na Grécia, mantém-se um impasse nas negociações entre Atenas e a União Europeia. Encontrar uma solução para manter a Grécia no euro poderá transformar-se numa discussão sobre os próprios fundamentos da moeda única. Mas estará a Europa realmente disposta a repensar o atual modelo económico e social? É este o tema que vamos hoje debater. Mas antes é tempo de passar em revista a atualidade europeia. Esta semana, a jornalista Mónica Silvares conta com a análise da especialista em assuntos europeus, Isabel Meireles. Esta foi uma semana quente em termos de assuntos comunitários. A Grécia dominou a agenda, mas há muitos outros temas a debater. Connosco temos a especialista em assuntos europeus, Isabel Meireles. Olá, viva. Olá. A Grécia dominou a agenda, mas há muitas outras coisas importantes a analisar esta semana. Importantes para a Europa, seguramente, mas também para o mundo. Eu começaria por ressaltar, antes de mais, a cimeira em Minsk entre a Ucrânia e a Rússia, de algum modo patrocinada pelo quase esquecido eixo franco-alemão, Merkel e François Hollande, e foi pena que, de facto, a União Europeia, ela própria, através das suas instituições, não estivesse presente. É um assunto muito importante, é um conflito latente às portas da Europa, que já se debate por seu turno com outros conflitos internos. É um sinal de que a Europa está, de alguma forma, em crise? É uma crise profunda, é uma crise designadamente securitária, porque, e temos que apreciar agora os recentes acontecimentos, os ataques terroristas em França, ontem em Copenhaga, e, portanto, nesta perspectiva, a Europa está seguramente em crise de segurança e é necessário que os chefes de Estado e de Governo, portanto, ao mais alto nível, ao nível, nomeadamente, do Conselho Europeu, revejam acordos de livre circulação, designadamente aqueles que dizem respeito a Schengen. Mas, normalmente, há quem diga que confundir Schengen com estes atentados não é a atitude correta, porque a maior parte dos atentados até foram, por exemplo, no caso do Charlie Hebdo, foram ataques perpetrados por pessoas dentro da própria União Europeia e, portanto, rever as regras de Schengen em nada ajudaria nesta situação. Concorda? Depende de quais são as regras que vão ser revistas. Seguramente que os ataques foram perpetrados por cidadãos que nasceram nos seus países de origem, em França e na Dinamarca, concretamente, por um lado, mas também é verdade que a troca de informações é algo muito importante entre os países europeus e supõe que será nessa base também que os acordos de Schengen podem ser reforçados, não limitando a circulação, quer internamente no espaço europeu, quer a partir das fronteiras externas, mas sobretudo naquilo que diz respeito à troca de informações, digamos, uma vigilância mais apertada de indivíduos suspeitos, não só a nível da União Europeia, mas também com Estados terceiros. Uhum. Com todos estes problemas, quer seja políticos, diplomáticos e securitários, sente que as instituições europeias têm capacidade de resposta para estes novos desafios? Eu espero que sim. No fundo, temos aqui uma nova Comissão Europeia, como sabe, é o motor da União, é ela que apresenta propostas. Eu espero que este novo colégio de comissários, com Juncker à cabeça, seja capaz, de facto, de dar resposta a estes desafios e que também o novo Parlamento, que tem um grande poder de codecisão e, portanto, logo um importante papel decisório na adoção de medidas legislativas, possa ajudar definitivamente a ultrapassar estes momentos difíceis, talvez os mais difíceis da história da União Europeia. Ficamos então por aqui. Obrigado pela sua análise. Esta foi a Semana em Revista. Numa corrida contra o tempo, a Grécia e os líderes europeus parecem estar mais próximos de um entendimento. A 28 de fevereiro chega ao fim o programa da Troika e Alexis Tsipras precisa de alcançar algum tipo de acordo que garanta o financiamento do país. É o agora ou nunca para a Grécia. A reunião do Eurogrupo terminou com um ultimato a Atenas. Até sexta-feira, o governo grego tem de decidir se pede a extensão do programa de ajustamento da Troika. No final da reunião do Eurogrupo, o clima era de tensão. O ministro grego das Finanças classificou a proposta dos parceiros como inaceitável. We were offering to refrain from effectively
implementing our own program, the program that we were elected to implement for a period of 6 months. And all we were getting back was a nebulous promise of some flexibility that was never specified. Under those circumstances, ladies and gentlemen, it proved impossible for the Greek government, despite our infinite goodwill, to sign the offered communiqué. And so the discussions continue. A extensão do atual resgate continua a ser o ponto de discórdia. A Grécia recusa a flexibilidade proposta pelos parceiros, ou seja, a substituição de medidas do programa por outras que tenham os mesmos efeitos a nível orçamental. O presidente do Eurogrupo garante que as negociações vão continuar, mas exige que a Grécia mantenha os compromissos. Yes, there is flexibility in the program, and we are open to discuss replacing measures. But not by taking unilateral actions. A request should come with the commitment not to roll back any measures unless agreed with the institutions and unless fully funded. A request should come with an unequivocal commitment from Greece to honour all its financial obligations to its creditors and, of course, to assure stability in the financial sector. And on this basis, we have said we stand ready to continue our discussions. O responsável do Eurogrupo salientou que os ministros das Finanças da zona euro acordaram em estender o prazo do atual resgate. A Grécia teria mais 4 ou 6 meses de folga até chegar a um entendimento final. A extensão, garantiu Dijsselbloem, teria o mesmo efeito do empréstimo temporário pedido pelos gregos. No final, o comissário europeu para os assuntos económicos reforçou a ideia defendida no Eurogrupo de que a Grécia não tem alternativa. We absolutely need, that's something essential, the request for the extension of the program, because without that we cannot start the whole process. If there is a request from the Greek government, and I think that it is likely possible, then there is possibility to examine the flexibility and we will have time to discuss substance. But we must be logical there, not ideological. And that's the way I think we can find a solution, and the only way. Os parceiros sublinham que a bola está do lado da Grécia. Caso Atenas se mostre disponível para assinar um acordo, o Eurogrupo pode reunir-se de urgência já esta sexta-feira. A Grécia está em contrarrelógio. O programa de resgate acaba no final deste mês. São meus convidados o jurista Marco Capitão Ferreira, o economista João Ferreira do Amaral e o ex-ministro socialista João Cravinho, que é também um dos signatários da carta que apela ao governo português para rever a sua posição em relação à Grécia. Marco, começava por si. Neste braço de ferro entre a Grécia e a União Europeia, quem é que diria que está a ganhar? Bom, neste momento, para já, seguramente a Grécia está a ganhar alguma coisa, até porque esta era uma discussão que se dizia que não era possível ser feita. E, portanto, o mero facto dela estar a ocorrer já é em si uma pequena vitória. Agora, quem corre sérios riscos de uma derrota é a própria União Europeia, se não conseguir lidar com esta situação de uma forma que seja satisfatória. Em todo o caso, eu diria que o desbloquear da conversa a nível europeu, o abrir-se uma segunda linha de conversação, o abandonarmos um discurso único que temos tido nos últimos anos, é em si mesmo já uma vitória importantíssima. Professor João Ferreira do Amaral, não resisto a fazer-lhe esta pergunta. Teve a oportunidade de o dizer aqui ainda antes das eleições na Grécia, que embora não navegasse nas mesmas águas ideológicas do Syriza, gostaria que o Syriza ganhasse porque isso obrigaria a Europa a reagir. Era esta a reação de que estava à espera? Sim, até certo ponto sim. Penso que, de facto, ao contrário que alguns previam, o Syriza aparentemente está firme em certas coisas, nomeadamente aquilo que me parece o mais essencial, que é o acabar da austeridade, tal como ela tem sido entendida até agora e que tem, de facto, devastado várias economias, não só a nossa, como mais ainda a da Grécia. Portanto, o debate sobre a austeridade penso que é, para já, uma vitória imediata. E isso para a Europa é bom, até porque eu, sinceramente, penso que uma boa parte, se calhar a maioria dos países da zona euro, não desgostarão que a questão tenha sido posta. Porque penso que a maioria já percebeu que prolongar aquilo que tem sido a atuação da Troika na Grécia não iria levar a lado nenhum
provavelmente até por aí arrisca os seus próprios créditos sobre a Grécia. Portanto, penso que há um ambiente geral na Europa hoje muito mais favorável a questionar a austeridade, que começou, ou melhor, que teve a sua expressão maior na atitude do Banco Central Europeu com o quantitative easing e que agora se alarga a estas questões. Por isso, eu creio que o facto do Syriza ter ganho as eleições deu à Europa um bom motivo para se questionar sobre o que tem sido a evolução passada e o que é que poderá ser a evolução futura. Dr. João Cravinho, pegando aqui nas palavras do professor Ferreira do Amaral, estamos a discutir, a Grécia deu a oportunidade à Europa para discutir os próprios fundamentos da moeda única ou, pelo contrário, estamos a perder uma oportunidade para discutir essa matéria? Sem dúvida que estamos a ganhar uma enorme oportunidade. Se a aproveitamos bem ou mal, isso já é a questão que veremos nos próximos capítulos, como se costuma dizer. Mas que a oportunidade foi criada precisamente pelo resultado das eleições gregas e pela formação de um governo que tem um mandato e um compromisso que, de facto, não permitem de maneira nenhuma as acomodações habituais, mantendo tudo praticamente na mesma, com algumas modificações, não é? Isto significa que se tem de ir à questão de fundo. E aqui temos a posição da Alemanha, que é conhecida, aparentemente intransponível e inflexível, e, portanto, muita gente nessa base dirá não é possível acordo. Eu penso que a Alemanha precisa aqui, assim, já compreendeu que é do seu interesse, é do interesse da União Europeia, do interesse de vários Estados-membros da União Europeia e, no fundo, também do seu próprio interesse, encontrar uma solução que lhe salve a face, não é? Porque a Alemanha, a senhora Merkel, tem perante o seu eleitorado um constrangimento muito forte e, portanto, ela tem de encontrar uma solução que satisfaça a necessidade de trazer a austeridade a níveis razoáveis, a níveis humanamente aceitáveis. Não é possível extirpar um país do seu próprio sangue e depois levá-lo ainda muito satisfeito a dizer estamos a fazer progressos. Não é impossível isso, a Alemanha já percebeu isso. Agora precisa de salvar a sua face. E eu acho que há bom caminho para salvar a face. E qual é esse caminho? O que a Alemanha precisa dizer é que a Grécia pagará a sua dívida e que não há nenhuma redução, nenhum perdão de dívida, dirá a Alemanha aos seus eleitores. Ora bem, como é que ela pode dizer isto? Pode dizer isto da seguinte maneira: segundo o Tratado de Maastricht, as dívidas são contabilizadas de certa maneira, em valor nominal, independentemente de serem pagas, digamos, no prazo de 1 ano, ou de 20 ou de 30, não é? E tem outras maneiras, enfim, tem outras incidências, e de tal maneira que se não houver corte do valor facial da dívida, isso é de facto de pôr completamente de lado. Embora haja um grande aligeiramento do peso concreto da dívida sobre, enfim, os orçamentos e sobre a possibilidade de criar algum espaço de manobra para evitar catástrofes sociais, para emendar erros brutais no plano humano até, para criar um espaço de crescimento e de confiança, não é que não se está, digamos assim, numa situação sem solução. Basta que haja extensão de maturidades muito grande, não é? E isso não é relevado, não conta na contabilidade de Maastricht, não é? E basta que haja, digamos, taxas de juros ou até soluções de indexar empréstimos ao crescimento, por exemplo, se esse for o entendimento, de tal maneira que a Alemanha possa ser, meus caros amigos, a Grécia, como sabem, cria um haircut, cria um perdão de dívida muito considerável. Nós batemos até ao fim em defesa dos contribuintes alemães e que lá está, que fomos intransigentes e ganhamos. É preciso que todos possam dizer que ganham. Professor, como é que se consegue lidar com uma dívida pública como a grega de 185% do PIB? Não se consegue, ou melhor, só se consegue quando há grandes perspectivas de crescimento económico, o que não é o caso. E, portanto, não se consegue. É evidente que a redução de juros é um perdão de dívida. O que é um perdão de dívida, de facto, disfarçado e, portanto, mais palatável para os eleitorados, e não só eleitorados, o próprio parceiro de coligação da senhora Merkel, o SPD, também está a compromissos e, portanto, é uma forma. Agora,
Eu penso que o grande problema da zona euro, para além desta questão financeira, que é fundamental no curto prazo, evidentemente, mas o grande problema da zona euro é o problema económico. Aí é que está a grande questão, isto é, até que ponto a moeda única permite às zonas menos prósperas da comunidade progredir e crescer. E, do meu ponto de vista, eu penso que isso não está, de facto, nada garantido. A zona euro tem problemas muito complicados para resolver no imediato, mesmo que se admita, e penso que será o caso, que se ultrapassará este da Grécia. Tem, de facto, dívidas muito elevadas, um pouco por todo o lado. Tem vários anos de estagnação económica, já vão... Repare que o PIB da zona euro está abaixo do PIB de 2007, enquanto no resto da União Europeia já todos os países ultrapassaram claramente esse limite. Portanto, tem à partida uma situação muito complicada do ponto de vista de dívida e de bloqueio do crescimento, e tem outra coisa do ponto de vista político extremamente difícil de lidar com ela, que é um tratado orçamental que não é cumprível. E, portanto, isso pode causar na Europa um problema político de grande dimensão, principalmente aproveitável por partidos chamados fora do sistema. O Ministro das Finanças grego propôs o pagamento da dívida indexado ao crescimento. É uma proposta viável que devia ser discutida? Viável é. Eu devo dizer que pessoalmente não considero uma boa solução, por uma razão. É claro que do ponto de vista da dívida pública é mais fácil, mas há um problema de déficit externo. Porque o caso da Grécia, tal como o português, por exemplo, ao contrário da Irlanda, é que tem um grande problema de déficit público ou de dívida pública, mas também tem um grande problema de dívida externa. A Irlanda já não é assim. E, portanto, quando há crescimento económico, nestas estruturas produtivas que nós temos, nós e Grécia, etc., que lá está, é sempre o problema económico, com esta estrutura produtiva, mais crescimento económico significa mais déficit externo, porque leva a mais importações. E a não ser que se consiga uma grande orientação para as exportações, que não é viável a não ser a muito longo prazo, é natural que quando as economias comecem a acelerar, haja maior déficit externo. É nessa altura que o país também tem de pagar mais aos seus credores externos. E, portanto, aqui pode-se causar um problema complicado de gestão do déficit externo. Agora, em si próprio, é uma proposta que deve ser discutida, do meu ponto de vista. Marco Capitão Ferreira, manter a Grécia no euro é um passo importante para o reforço da moeda única? É, obviamente, um passo importante. A sinalização de uma saída tem efeitos sistémicos sobre a zona e, acima de tudo, desde logo, sobre como é que os mercados olham para a zona euro. E se houver uma saída grega pelo próprio pé ou, de certa maneira, forçada pelos seus parceiros, em qualquer dos dois casos, isso sinaliza aos mercados de que a solidariedade não é incondicional e, se não é incondicional, é possível especular com ela. E, portanto, a partir desse momento, eu julgo que não teremos sossego a nível dos outros países, e aí Portugal, parece-me, tem que ter uma preocupação muito particular. É que se a Grécia é neste momento o elo mais fraco da cadeia, nós somos uns excelentes candidatos ao segundo elo mais fraco da cadeia. E, portanto, se o primeiro partir, a pressão ficará totalmente sobre nós. E a economia portuguesa não está nem perto, nem longe de estar em condições de lidar com esse tipo de pressão. E, portanto, eu acho que não devemos levianamente achar que só porque, do ponto de vista da estabilidade financeira do centro da Europa, uma saída grega não é dramática, como a chanceler Merkel já veio dizer, ela será dramática para outros países. Desde logo, parece-me evidente, particularmente para Portugal, o que torna ainda mais difícil de compreender, na minha opinião, a posição do governo português nesta matéria. Nós deveríamos ser talvez o último Estado-membro interessado em colocar pressão sobre a Grécia. Deveríamos antes estar a fazer tudo para garantir que a Grécia fica no euro. Por duas razões. Desde logo porque as condições que a Grécia conseguir negociar que sejam mais favoráveis serão também obrigatoriamente extensíveis a Portugal. Segundo, porque eles estão a fazer de amortecedor entre nós e a pressão que vem dos mercados. E se eles saírem da frente, ficamos nós. Na primeira linha. Dr. João Cravinho foi um dos signatários da carta que pede ao governo português que reveja o discurso em relação à Grécia. Como é que comenta as palavras que temos ouvido por parte do primeiro-ministro, estas palavras duras em relação à Grécia? Em primeiro lugar, não é matéria inesperada. O tom, a orientação dos comentários, se há alguma coisa que se pode dizer de Passos Coelho, é extremamente previsível no erro. Não é? E, portanto, tem uma trajetória fixa
e, de certo modo, se essa trajetória tem alguma margem de inflexão, o ponto de comando está em Berlim, não é? E, portanto, enfim, enquanto Berlim não alterar ou não der sinal de que a alteração não é vista, uma dissensão não é vista como uma espécie de traição a ser punida a seu tempo, e de que modo veremos, não é? É evidente que Passos Coelho está nesta linha, mas é um grave erro. Eu duvido muito que o PSD esteja unido atrás de Passos Coelho. Não tenho sobre isto nenhuma vontade, nenhuma informação de reportar eventuais tensões, não é isso. É um simples raciocínio de bom senso. O PSD é a sua superestrutura, a sua direção e os seus quadros, mas é também o seu eleitorado. E o que faz a força do PSD não é a força dos quadros. Bem sei que o PSD tem quadros para todos os climas e todas as situações. E há bons quadros às vezes. Bem sei isso. Mas o que faz a força do PSD é a vitalidade das suas bases. A vontade que as suas bases têm de terem futuro, pessoalmente, individualmente, nas suas pequenas empresas, nos seus meios de convivência. Ora bem, essas bases, nesta altura, já não têm qualquer espécie de dúvida que a austeridade, pela austeridade, a continuar como está, não é aceitável. E, portanto, isso há de vir ao de cima, de qualquer maneira. Agora, o problema grave é que, como disse aqui o doutor, e muito bem, é preciso ver a posição relativa de Portugal. Quer dizer, há uma ilusão neste momento muito grande sobre o comportamento dos mercados em relação a Portugal. Nós temos tido, ainda agora, sucessos grandes na captação de fundos nos mercados, com taxas que são historicamente das mais baixas que Portugal alguma vez teve. Bom, mas isso dever-se-á a quê? Bom, deve-se a duas coisas, fundamentalmente. Primeiro, a uma espécie de inundação de fundos no mundo à espera de qualquer aplicação que não seja considerada perigosa. Não é? Segundo, a questão do perigo não vem de Portugal como tal. Não é Portugal que diz, de repente aqui está um país que é um enorme sucesso. Está da convicção dos mercados. E, no meu ponto de vista, enfim, os mercados não são irracionais, ao contrário do que se pensa, não é? Muitas vezes podem ser extremamente exuberantes, mas irracionais não são, não é? E voláteis. Eles pensam que Portugal será um país que, na estratégia da Alemanha e na estratégia do Banco Central Europeu, tem de ser mantido, apoiado a tiro de canhão e de bazuca, não dos portugueses que não a têm, mas do próprio Banco Central, da própria Alemanha e das entidades que efetivamente fazem força. Portanto, Portugal está como pré-garantido, por razões políticas que os mercados percebem, independentemente da sua performance nestas circunstâncias. Ora bem, essa pré-garantia vale o que vale. Hoje é muito forte, amanhã numa Europa em convulsão não existirá. E, portanto, a ideia de que nós já estamos salvos e no outro lado da margem, não é? É pensar que, de facto, a situação na Europa permanecerá com um núcleo estável e com suficiente força junto dos mercados para poder estender o seu manto protetor a um país como Portugal. Não é nada seguro isso. Estamos para ver o que sucederá em França, estamos para ver o que sucederá em Itália, estamos para ver o que sucederá em Espanha. Dentro de um ano poderemos estar tão surpreendidos por uma nova situação como hoje estamos surpreendidos com o que se passa na Grécia. Fazemos agora uma pequena pausa, voltamos já a seguir ao intervalo.